certo? Então, vamos dar seguimento. Em algum momento mais na frente, a gente pode dar um intervalo. Nesse intervalo, eu vou querer cantar uma musiquinha que chegou para mim assim, como lembrança, em uns momentos muito assim, particulares e fortes para mim de formação, que foram os momentos que eu tive a oportunidade de experimentar a reforma agrária aqui em nosso território. Né? Então, no próximo intervalo, eu entro com essa mística com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Pablo, não é o cantor de Arrocha, não, né? É rocha, mas não é do arrocha. Bom, na parte da manhã, finalizando nessa parte do isolamento dos campos de produção, onde eu expliquei essa questão da manutenção da pureza genética, essa, essa necessidade de ter um controle maior desse cruzamento intervarietal, né? E para reduzir essa contaminação genética e, de certa forma, essa mistura das sementes, né? Para que a gente possa ter uma semente com uma maior pureza genética, com suas qualidades genótipas, né? Para que a gente possa ter um material de qualidade. E exemplo na figura, eu trago novamente a figura do isolamento, no caso da abóbora, né, esse isolamento de 1.500 metros exigido pela legislação, é justamente nesse entendimento que a gente teve na parte da manhã, dessa importância do entendimento do que é a polinização, porque a gente vai observar em determinadas espécies as diferenciações da polinização, seja ela aquelas plantas consideradas autógenas, com a autopolinização, e as plantas com polinização cruzada, que são as halógenas. Existem algumas formas de isolamento, né? Dentre elas, existe o isolamento. Deixa eu só ocultar essa parte aqui a parte do isolamento físico, que são as distâncias mínimas exigidas pela legislação, né, que é relacionado especificamente pelo tipo de reprodução da espécie, a sua taxa de polinização cruzada, que eu tentei clarear um pouco mais para vocês relacionado a essa questão da polinização cruzada e seus diversos mecanismos. A categoria da semente, aí volta naquela nosso primeiro dia, onde eu discuti relacionado às categorias de semente, desde ela, semente genética, semente básica, semente C1, C2, S1, S2. Então, essas categorias também têm essa influência desse espaçamento físico. O modo de dispersão desse pólen, o período da viabilidade dele e o potencial produtivo do pólen. Então, o isolamento físico é justamente para reduzir esses efeitos aí, que, de certa forma, pensando numa qualidade de semente, você tendo uma garantia para aquele consumidor, aquele agricultor que estejam comprando a semente ou recebendo a semente por doação, ter as suas características preservadas. Certo? Além do isolamento físico, tem o isolamento temporal, onde nada mais, nada menos que é a antecipação ou retardar o processo da semeadura, que visa especificamente retardar lá na frente aquele período da transição do ciclo do estágio vegetativo para o estágio reprodutivo. Né? Então, se a gente consegue antecipar ou retardar a semeadura de acordo com cada talhão ou cada lote, a gente não vai ter e aí essa influência específica do cruzamento entre as espécies, né? As características de variedade ou cultivar. Avançando um pouco mais, nós vamos agora partir
para a maturação dessas sementes. E aí, com essa figura aí, vocês sabem que semente é essa? Alguém poderia aí chutar? Se fosse presencialmente, ia dar um bis de presente para quem conseguisse aí falar que tipo de semente é essa. Para mim aqui é uma semente muito comum, né? Tem muito dela aqui. Quem poderia chutar aí? Parece uma ervilha. Não, é uma ervilha. Aqui é semente de, alguns chamam de sabiá, mas aqui o mais comum é chamar como cerca viva sanção do campo. Então, o que a gente observa é a característica dessa semente, onde tem 5 fases aí de maturação dessa semente, né? Então, observe que nessa fase inicial de maturação é uma semente maior, consequentemente, ela tem uma quantidade de matéria seca acumulada, né? Essa matéria seca, a gente considera ela matéria seca se a gente pegar ela, semente, nesse momento agora atual, e fazer um processo de secagem e verificar esse teor de água. Se a gente for observar o teor de água, ela tem um teor de água bem maior do que o teor de água da número 5. Então, a ideia da gente observar, estudar e aprofundar um pouco mais no processo de maturação de semente é para que a gente possa perceber em campo o momento ideal ou o momento que a gente já pode iniciar o processo de colheita por algumas eventualidades, como foi comentado aqui na parte da manhã. Vamos imaginar que a gente tem aí uma produção de semente ou separamos uma área específica para a produção da semente ou aproveitamento das sementes daquela cultura específica e no momento próximo da colheita chega a eventualidade de uma precipitação, uma chuva que a gente tem que avançar no processo da colheita. Então, a importância de entender essa questão da maturação é justamente para a gente antecipar futuros problemas que possam ocasionar nesse processo de dano ocasionado por fatores externos. Aí, né? E, no caso específico, a questão de chuva, pode ter ocorrer também, para quem está acostumado a produzir milho, ataque de alguns pássaros, por exemplo, como periquitos, né, que pode chegar e querer lá no milho, e acontece, é muito comum, principalmente aqui chega os periquitos de galera, né, então a gente tem que antecipar o processo da colheita, quando a gente vai trabalhar especificamente na semente, ou querer a semente para o aproveitamento posterior, a gente tem que antecipar esse processo, porque senão a gente acaba perdendo para os pássaros, né? Então, a maturação fisiológica é a gente perceber qual o momento certo, ou qual o melhor momento, ou o momento adequado, para a gente já poder prever ou antecipar essas eventualidades que possam acontecer no campo. Então, a maturação tem alguns conceitos, né? Então, é o processo de desidratação das sementes enquanto ainda estão presas à planta-mãe. Então, a gente chega um momento que a planta começa, daquele momento lá que eu expliquei para vocês, desde do pólen, chegando no estigma, do estigma, vai para o ovário, aí entra nos processos que a gente chama de embriogênese, que é a própria formação da semente, e daí inicia esse processo de desidratação, que é justamente o momento em que ela começa a perder esse teor de água, né, ainda presa à planta-mãe. Tem um outro conceito, que é o processo constituído por uma série de alterações morfológicas, físicas, fisiológicas e bioquímicas, que é justamente o que ocorre nesse processo de maturação, né, a partir da fecundação do óvulo, e prosseguem até o momento que as sementes se desligam fisiologicamente da planta, ou seja, atingindo a maturidade fisiológica. Então, se a gente for observar, esse processo de desenvolvimento da semente, desde a fertilização do óvulo até a maturidade, ele é dividido em 4 fases, né?
segundo Dewey, aí, em 1975, onde a fase 1 e a fase 2 é a parte de divisão e expansão, a parte do alongamento celular, e, de certa forma, quando eu mostrei aquelas figuras lá na parte de biogênese, vocês perceberam lá que, de certa forma, ocorre essa expansão, alongamento celular, achatamento dos cotilédonos, no caso, e direcionamento do eixo embrionário para o centro. Né? A terceira fase é o acúmulo de reservas, né, e o aumento da matéria seca da semente. E a quarta fase é o fim da transferência de massa seca e desidratação da semente. Então, observe que, se a gente for caracterizar e ter como prática a questão do momento ideal da colheita, seria nessa fase 3, ou seja, no momento em que ocorre o acúmulo das sementes e o aumento da matéria seca da semente, ou seja, onde chega o pico máximo desse aumento da matéria seca da semente, é o momento que já começa a finalizar os processos de maturação fisiológica, ou seja, a semente já está, se ela reidratar, ela já começa na própria planta-mãe e iniciar e desencadear os processos fisiológicos para a germinação da semente. Então, a fase 4 é o fim desse acúmulo, né, dessa transferência de massa seca, e aí já começa o processo de desidratação da semente. Então, se a gente for colocar esse processo em um gráfico, onde num eixo a gente considera a matéria seca do embrião e no outro os dias após o florescimento, né, com a representação desse diagrama, então observe que a fase inicial, né, ela é uma fase rápida, né, de divisão e expansão celular, até um processo de deposição das reservas, e aí ela inicia o processo de dessecação, que ela pode ser natural, que no nosso caso, do ponto de vista agroecológico, com os princípios agroecológicos, essa dessecação é natural, e não sei se vocês já observaram, ou já, por curiosidade, já verificaram no sistema convencional, essa dessecação também ela pode ser estimulada, né? E, particularmente, não tem tanta necessidade assim, mas o ser humano acaba tentando acelerar os processos naturais do criador. Então, essa dessecação já acontece naturalmente, então ela vai até desligar da planta-mãe, não recebendo mais essa transferência, né, de reservas. Existem alguns parâmetros tecnológicos que caracterizam a maturação, né? Então, um deles é o amadurecimento, início da queda das folhas. Então, a gente começa a perceber e observar isso nas questões práticas, né? Então, quem chega numa área de milho, num momento vegetativo, é tudo verdinho, bonitinho, né? E chega depois, no processo de maturação fisiológica, já começa a perceber o milho amarelar e começa a ter a secar as folhas, né? Então, você começa a perceber que esse processo fisiológico na planta, ela acontece normalmente. E daí, tem alguns parâmetros também que a gente pode caracterizar essa maturação, que é ir coletando as amostras em intervalos definidos, isso aí acontece mais de forma acadêmica ou em trabalhos, né, em experimentos, onde a gente vai observando essa maturação fisiológica de acordo ao seu teor de água e observando esse processo de maturação. Então, e definindo esse processo, né? Então, é interessante. E a gente já começa a observar essas ações de maturação na semente. Dentro desses parâmetros também, tem um pesquisador lá de Botucatu, eu estava conversando até com o Tiago antes, né, que é Nakagawa, um professor assim, fantástico. Ele traz esses estágios de desenvolvimento durante a maturação, né? Então, o primeiro estágio aí é um crescimento lento das vagens, no caso aí, das sementes que têm presença de vagens, o feijão, a soja, né? Aí o feijão tem fazelas, como o vigno vinculata, o que eu mostrei para vocês na figura anterior, que é o sabiá, que é o sansão do campo. Então, começa na fase inicial um crescimento lento das vagens, e nas vagens começa a ter
esse crescimento da semente, mais um baixo acúmulo de matéria seca. No segundo momento, um rápido crescimento das vagens e sementes, com rápido acúmulo de matéria seca, né, as sementes tornam capazes de germinar. Então, a partir desse segundo estágio aí, qualquer intercorrência que acontece no campo de semente, ela já pode germinar ainda na planta. No terceiro estágio, as sementes já atingem e mantêm sua máxima espessura e morfologia peculiar, né? Então, aquela característica específica daquela espécie, ela já está ali no seu ponto máximo de acúmulo de matéria seca. No quarto estágio, é rápido, né? Ocorre rapidamente. Observem que, para quem está acostumado a plantar feijão ou feijão catador, observe que no momento que ela já atinge essa morfologia, essa parte morfológica de atingir esse máximo de tamanho de vagem, crescimento de vagem de semente, ela rapidamente passa a esse processo de secagem. Então, se a gente perde muito ponto, a gente acaba, para quem vai plantar um feijão para colher ele verde, né, para comer verde, se ele perder um pouco do ponto, ele já passa desse momento aí de pegar uma semente ainda verde. Então, a rápida secagem ocorre uma redução do tamanho. Então, no momento que a semente atinge seu máximo de matéria seca, ela também começa a perder esse teor de água. Então, no momento que a umidade e esse teor de água vai abaixando dentro da semente, ela também vai perdendo e vai tendo uma redução de tamanho. E aí, nesse momento aí, ela começa e ela atinge seu ápice aí de vigor e germinação, né? Então, atinge seu ápice, tem seus níveis elevados de germinação e vigor. Esse desenvolvimento é influenciado pela época de semeadura e pelo florescimento, então, a gente pode observar que tem essas características de época, a temperatura influencia também nesse processo de desenvolvimento. Então, observe que temperaturas um pouco mais frias, ela retarda um pouco esse momento, e aí observe que algumas culturas, quando estão em regiões ou ambientes com características mais frias, ou pegam um momento frio, ela retarda esse processo. Então, culturas que têm um ciclo produtivo, né, característico, e são direcionadas em regiões desta forma, ela acaba ampliando esse momento, esse período de maturação. Né? Então, retarda um pouco mais. Então, é influenciado pela época de semeadura, consequentemente, o seu florescimento. Aqui eu trago algumas alterações nesse processo de desenvolvimento do óvulo. Né? Então, o grau de umidade tem essas alterações do processo, tamanho, massa de matéria seca, germinação e vigor. Então, tudo isso, de certa forma, está influenciando essa qualidade final nossa, que no caso, trabalhando com semente, e a gente quer ter uma semente que germine bem e que tenha um alto vigor. Não é isso? Ou vocês pensam o contrário? E aí? Então, se são alterações do processo, então, se a gente quer ter uma semente vigorosa, uma semente com uma germinação, uma porcentagem de germinação alta, a gente tem que considerar esses processos de alteração. Okay? Então, normalmente, quando a gente adquire uma semente ou guarda uma semente, a gente quer plantar essa semente que a gente tem uma alta taxa de germinação, uma alta taxa de porcentagem de germinação e, consequentemente, um maior vigor. Então, essas são as características nossas como agricultor e agricultora, quando a gente planta uma semente. Imagine aí a dificuldade que tem, e aí eu acho que todos vocês têm essa experiência prática, né? Para aqueles que pegam a semente, eu vi hoje Wilson mostrando algumas fotos das bandejas de mudas de sementes plantadas em bandejas, né? Então, imagine aí o trabalho que tem, a energia que a gente tem para semear nas bandejas e chegar no momento certo e não ter a germinação de todas as bandejas, né?
Então, a ideia quando a gente pega uma semente é que ela já tem um alto poder germinativo, né, e um alto vigor, para que as mudas tenham uma certa estabilidade nas bandejas e, posteriormente, essa estabilidade no campo. Então, daí a importância da gente ter sementes colhidas, né, de forma adequada e no seu máximo aí de maturidade fisiológica, consequentemente atingindo um poder germinativo alto e um excelente vigor. Aqui eu trago para vocês uma tabela onde mostra os graus de umidade de semente em diferentes espécies, correspondente a momentos de máximo acúmulo de matéria seca. Então, observe o algodão, 50% a 60% de umidade, amendoim, 47% a 50% de umidade, arroz, 26%, aveia, 45%, azevém, 35%, feijão, 38%, 40%, gergelim, 43%, 46%, milho, 25%. O que quer dizer essa informação? Então, se eu estou falando os graus de umidade de semente em diferentes espécies e trazendo esse máximo acúmulo de matéria seca, eu comentei com vocês que esse máximo acúmulo de matéria seca quer dizer o quê? Quer dizer que a planta atingiu o seu máximo acúmulo, não vai ocorrer mais transferência, né, por parte da planta-mãe, e aí ela, de fato, atingiu a sua maturidade fisiológica. Na prática, para a gente, do campo, seja para a produção de grãos ou semente, é o momento em que a gente já pode iniciar o nosso processo de colheita, né? Aí fala assim, quer dizer que eu vou iniciar o processo de colheita quando tiver essa umidade? Não. Esse tipo de estratégia, ou esse tipo de momento de você fazer essa colheita, caso ocorra alguma eventualidade no campo. Eu não sei quem foi que perguntou pela manhã a respeito desse processo, né? Vamos imaginar que eu estou na região aí, eu acho que foi Evandro, se não me engano. Acho que foi, não sei, eu acho que é a região do Baixo Sul, que ocorre precipitação... Adevandro, isso mesmo, Adevandro. Então, que ocorre precipitação praticamente o dia todo. Então, uma das alternativas que a gente tem é saber o momento que essa espécie tem seu acúmulo de máximo de matéria seca, para que, quando ocorrer essa eventualidade no campo, a gente já saber que aquele momento ali a gente já pode colher e levar para uma secagem controlada, que a gente não vai ter dano no final no processo de germinação e vigor dessa semente. Pablo, no chat, o Wellington ele faz uma pergunta. Ele pergunta, quando fazemos a colheita das sementes para o processo de maturação, ou continua mesmo não estando mais na planta, né? Pergunta isso no chat. Quando fazemos a colheita, sementes para um processo de maturação ou continua mesmo não estando mais na planta-mãe? Deixa eu entender um pouco. Se ele quiser abrir o áudio aí, seria melhor para mim entender um pouco mais, né? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui para facilitar aqui. Peraí. Pode perguntar, Wellington. Se acanhe, não. Pode abrir. Fique à vontade, Wellington, para fazer a pergunta, por favor. Quando eu faço a colheita, nesse momento, a semente deixa de maturar ou ela ainda tem um processo de maturação mesmo fora da planta? Ok, entendi a pergunta. No momento que ela atinge a maturação fisiológica, né, ela já começa o processo naquelas fases ali que eu expliquei, atingiu o acúmulo máximo de matéria seca, ela já começa o processo de desligamento com a planta-mãe. Né? Então, aí ela já não está mais no processo de maturação, ela já entrou, já está em maturação fisiológica. Daí para frente, ela já começa os outros processos, que é a desidratação, né, e desligamento da planta-mãe. Então, daí, ela já começa a desencadear o processo de desidratação, ou seja, perder a água, ou seja, reduzir o teor de água. Vamos imaginar aí uma semente de feijão, que está em 38%, ela já começa o processo de redução desse teor de água para 14%, 13%, que é normalmente o que é utilizado, o teor de água que é utilizado para o armazenamento, né? Então, 12%, 13%. Se for trabalhar algumas hortaliças, esse teor de água para armazenamento, ele reduz um pouco mais.
Então, a boa parte das hortaliças, quando elas são embaladas, armazenadas, ela abaixa seu teor de água aí para 6, 7% do teor de água. Então, reduz justamente para essa redução do teor de água é para não desencadear os outros processos fisiológicos, que já não é mais maturação, já é o processo fisiológico de germinação. Ficou claro? Ok. Então, seguindo aqui, é interessante essa tabela que mostra os valores médios obtidos para diferentes parâmetros avaliados durante a maturação de semente de trigo, né? Então, observem aqui que dias após a semeadura, ou seja, 66 dias, ela está num grau de umidade de 76%. E uma quantidade de matéria seca de 4,5 miligramas por semente. Então, se a gente for observar como é que foi feito esse experimento, né? Foi fazendo aquelas coletas, né, durante o processo e observando, faz essa coleta e já vai direto para o laboratório para fazer germinação. Observe que até então, no início, 66 dias, 0% de germinação e 0% de vigor, né? Observe que ela só vai começar a ter germinação a partir dos 78 dias. Observe que ela sai de 76%, vai para 55%, há um aumento aí quase 5 vezes da matéria seca e começa a iniciar o processo de germinação. Muito pouco ainda. Observem que ela chega no seu potencial assim, de máximo de matéria seca em torno aí de aos 111 dias, né? 111 dias. Ela já atinge praticamente quase o máximo 123 dias, com 37,9 de matéria seca. Então, a maturação fisiológica, no caso específico do trigo, mostra aqui que o grau de umidade ideal, ou seja, o máximo na maturação fisiológica, vai ocorrer lá quando a umidade dessa semente estiver abaixo de 10%. Então, quando chega abaixo de 10%, ela já está aí com 83% de germinação. Então, é onde ela ocorre também a germinação, o teor de germinação, a porcentagem de germinação máxima. Para que a gente precisa saber dessas informações? E para que serve esse tipo de pesquisa? É justamente para quando a gente estiver em campo e acontecer algumas eventualidades do campo, a gente saber mais ou menos o momento ideal para a gente colher sem ter nenhum prejuízo no final na qualidade dessa semente, né? Imagine aí se a gente faz essa colheita aí. Você vê que até a colheita com 90 dias, um grau de umidade de 48%, ela tem aí em 77%, né? Então, com 90 dias você já pode colher, mesmo não tendo esse máximo de matéria seca e nem o teor máximo a porcentagem máxima de germinação. Se eu não me engano, a porcentagem de germinação mínima do trigo é 70%. Então, o que eu falo porcentagem mínima de germinação? Quando você pega uma semente, compra uma semente dessa comercial aqui. É que eu trouxe um pacote de semente aqui, esse aqui ele é importado, né? Ela tem um teor de germinação, uma porcentagem de germinação aqui não tem, a legislação aqui é diferente, porque é uma semente importada, que eu quis mostrar justamente o diferencial de como é a semente. Mas ela tem lá, vamos imaginar que ela tem lá 80%, né? Necessariamente, aquele 80% não é o padrão mínimo exigido. Então, existe um padrão mínimo exigido, que naquele material que eu mandei para vocês, que é a regra de análise de semente, que é a RAIS, que no final, tendo um tempinho, eu vou destrinchar um pouco mais a RAIS ali, como vocês conseguem extrair informação dela, né? Ela tem um padrão mínimo. Algumas empresas colocam esse padrão mínimo na embalagem e outras empresas não, né? Então, observe que quanto maior a porcentagem de germinação, melhor para a gente, agricultor e agricultora. Concordam comigo? Mas a legislação acaba adequando um padrão mínimo. Por que o padrão mínimo? Esse padrão mínimo quer dizer o quê? Abaixo dessa porcentagem, ela não é considerada como semente.
Então, não pode ser comercializada como semente, aí passa a ser um grão, né? Então, é uma garantia para o consumidor que aquela semente ali tem um padrão adequado de acordo com a legislação brasileira. E aí tem algumas formas de determinar essa maturidade fisiológica. É caracterizada pelo máximo acúmulo de matéria seca, como eu comentei com vocês anteriormente, né? Ela é alcançada quando não ocorre acréscimo significativo da massa de matéria seca das sementes, ou seja, é aquele momento em que não ocorre mais a transferência da planta-mãe para a semente. Então, daquele momento em diante, naquele estágio específico, ele já começa o processo de desidratação. E aí, consequentemente, o desligamento da planta-mãe. Então, as sementes atingem o máximo de níveis de matéria seca e, consequentemente, esse potencial fisiológico, né? Então, é um conjunto de informações que devem ser consideradas aí para essa maturidade fisiológica. Por isso, em boa parte dos trabalhos, quem for aprofundar um pouco mais na literatura, nos artigos científicos, essa maturidade fisiológica está sempre atrelada com teor de água, germinação e vigor. E um tem a influência do outro no sentido dessa informação. Então, por que a gente quer atingir, quer ter a semente nessa maturidade fisiológica? Porque a gente quer chegar no final, ter uma semente adequada e germinando de uma forma adequada. Ok? Então, aqui mostra esse material de pesquisadores lá de Botucatu, da Unesp, essas modificações em algumas características da semente, né, em relação a essa maturação, né? Então, observe que a semente ela tem um certo grau de umidade, né? Então, ela está num grau alto de umidade aqui, né? Então, ela começa a perder essa umidade, né? Então, no momento que ela está, nesse momento, desse grau de umidade alto, e nesse grau de umidade alto ela atinge uma maturação, a maturação fisiológica aqui, ou seja, por que eu estou falando que aqui ela está atingindo a maturação fisiológica? Porque eu comentei anteriormente com vocês, no slide anterior, que essa maturidade fisiológica ela atinge quando ela atinge o maior acúmulo de matéria seca, consequentemente o seu, né, tamanho aumenta. E aí, à medida que vai perdendo essa umidade, ela também vai, em determinado momento, ela vai reduzindo essa capacidade de germinação e, consequentemente, estabilizando, reduzindo a matéria seca e estabilizando essa matéria seca. Então, observem que logo no primeiro slide que eu tratei da maturidade fisiológica, eu mostrei lá a semente de sanção do campo, ela no início da maturidade fisiológica, uma semente maior, consequentemente com teor de água maior, e à medida que ela foi passando os estágios, né, do 1 ao 5, ela diminuiu o seu tamanho. Esse diminuir o tamanho é a organização das reservas na semente, né, e, consequentemente, a perda aí desse teor de água que estava lá no seu grau máximo, nessa maturidade fisiológica. Então, a maturidade fisiológica e o momento de colheita. Então, a maturidade fisiológica significa, né, o momento em que cessa essa transferência de matéria seca da planta para as sementes. Então, nessa ocasião aí, é onde ela apresenta esse potencial fisiológico elevado. Se não, em alguns casos, o máximo. Né? Então, naquela tabela que eu mostrei para vocês, relacionada à semente de trigo, vocês observaram onde ela obtém essa quantidade da matéria seca, esse valor máximo, foi onde teve a maior porcentagem de germinação. Pode falar, Luiz. Pablo, essa maturidade, esse momento de colheita, em algum momento você, né, que estudou profundamente esse assunto, encontra uma relação com astros, com uma lua, a fase da lua, por exemplo, tão importante para a gente na agricultura, né? Maravilha essa pergunta,
porque é um tema que eu, assim, estou me dedicando a ele, né? Me dedicando e experimentando, porque tem pouca, se for observar, dentro da academia, tem poucos trabalhos relacionados a essa questão dos astros, né? Então, é uma relação muito da agricultura biodinâmica que influencia muito esse estudo. Consequentemente, existe essa influência. Essa influência da translocação desses materiais, né, relacionados a essas fases da Lua. A questão da translocação na fase da Lua descendente tem uma influência, né, uma influência para a poda, para transplantio, né, para semeio. Então, essa influência, na prática, a gente consegue observar, mas existem ainda poucos trabalhos, né, que respondem isso de uma forma científica. Então, tem a necessidade de a gente ter um aprofundamento maior. Eu estou lhe respondendo aqui com uma experiência mais prática de visão no dia a dia. Que existe, sim, essa influência, essa translocação aí, nessa transferência em relação a essas fases da Lua, relacionando a fase mais descendente, ascendente, e que tem essa influência dentro do calendário biodinâmico, certo? Então, existe, mas com muito poucos trabalhos que conseguem afirmar isso que eu estou lhe falando, né? Eu acho que acredito também por dificuldade de conseguir isolar essas influências, né? Então, a gente encontra muito pouco trabalho relacionado a isso, ok? Consegui responder? Sim, conseguiu sim. Era Beleza. exatamente isso que eu queria saber, se a academia ela já tinha algum estudo demonstrativo e tal, porque eu sei que na prática dos agricultores que eu acompanhei, a Lua tem uma profunda influência no momento de plantar, de colher, né? Como você disse, de clonar. Então, naturalmente, vai ter para sementes. Claro. Aqui eu tento, o nosso organismo agrícola aqui na verdade, hoje, a gente está com um foco menor na produção e um foco maior na experimentação. A pandemia trouxe muito isso para a gente, né? A gente entrou no processo da pandemia muito na produção e fizemos um loop aí de 180 graus no sentido de sair um pouco da produção e ir para a experimentação. Aqui a gente tenta experimentar o máximo possível essa ciência agroecológica. Quando eu falo ciência agroecológica, é testar esses diferentes métodos dentro da ciência agroecológica. É a influência da agricultura biodinâmica, é a influência da agricultura natural, da permacultura, da agricultura sintrópica, da própria agricultura orgânica. E experimentando isso e tendo as nossas observações, em alguns momentos a gente consegue trazer discussões e afirmações com respostas científicas, em outros momentos ficam mais com a experiência um pouco empírica nossa, cara. Aí eu trago um exemplo assim, e tem mais de 12 anos que a gente faz um trato com o Sansão do Campo, né? A poda do Sansão do Campo aqui, para mim, ela é mais tranquila na lua descendente, né? Quando eu tentava, né, que eu parei de ter essa resistência com Sansão. Quando eu tentava fazer a poda em outras luas, o sofrimento era maior no sentido de dificuldade da poda, né? O mesmo impacto que tinha no corte era o mesmo retorno que vinha para a gente. Então, quando chega na lua descendente, a gente consegue ter um processo de poda mais tranquilo, com menos impacto na planta, com menos impacto de retorno da planta com a gente. E assim a gente vai aprendendo e experimentando junto e sentindo o que a natureza vai nos mostrando, né? Então, eu acho muito interessante, estou aprofundando um pouco mais em relação a essa influência, em todos os aspectos, né? Então, você chega nos aspectos de qualidade do solo também, existe essa influência. Então, quando a gente pega alguns estudos que anteriormente eram estudos muito fechados e não abertos para a academia, né? A própria análise da cromatografia de Pfeiffer, quando
faz uma avaliação da qualidade do solo, né, da vida do solo. Era informação que não era para a academia. Hoje são poucos trabalhos ou poucos artigos científicos que direcionam esse tipo de análise, né? Então, a gente vê muita análise química de laboratório, física de laboratório, só que ele não vê uma análise como essa que o agricultor, a agricultora pode ter acesso por sua simplicidade do processo de fazer. Então, a gente vai devagando aí aos poucos e aprendendo, acertando, errando e tentando trazer dentro dessa ciência agroecológica, né? Bom, dentro da maturidade fisiológica e momento de colheita, é importante a gente saber essa maturidade, né? A colheita na maturidade fisiológica. Por que eu falo colheita na maturidade fisiológica? Porque antes da maturidade fisiológica, a semente ainda não está organizada fisiologicamente, morfologicamente, bioquimicamente, para desencadear os processos de germinação. Então, é como se a gente fizesse uma colheita antecipada, iniciasse o processo de desidratação e, no final, a gente não ia ter esse potencial importantíssimo da semente, que é a própria germinação, emergência necessariamente seguir o seu fluxo natural de novos descendentes. Pode falar, Lorena. Lorena? Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, uma pergunta para a gente. Caso o agricultor desenvolva alguma variedade de sementes, ele consegue essa avaliação do vigor e germinação em algum Embrapa, aqui no estado da Bahia, para estar fazendo essa avaliação, para que ele possa até estar comercializando? Maravilha essa pergunta sua, Lorena, porque é um desafio que a gente tem. Primeiro, laboratório oficial no estado da Bahia, a gente só tem um. Enquanto Minas Gerais tem 8 ou 9 laboratórios oficiais. O que eu falo laboratório oficial? Para aquele produtor de semente que tem o Renasem, né, Registro Nacional de Sementes e Mudas, que é um produtor de semente certificada, que é apto a comercializar a sua semente como semente certificada, ele precisa passar por um laboratório oficial. Esse laboratório oficial também passa pelos processos de fiscalização e adequação do mapa, né? Então, a gente só tem um laboratório oficial, que é o laboratório da LaSol, que fica em Barreiras. Eu não sei se vocês conhecem, mas é o único laboratório que tem esse carimbo, esse registro, que é esse Renasem, para fazer esse tipo de análise, né? O que a gente vem buscando, e é uma luta constante, é que a gente, no futuro próximo, a gente possa ter nossas casas de sementes, nossos guardiões e guardiãs, aptos a fazer esses processos de análise, né? Então, ter minimamente condições de fazer um teste de germinação, se não conseguir um teste de germinação, fazer um teste de emergência e automaticamente fazer um teste de vigor, certo? Então, tem algumas práticas, né? E a gente pode estar fazendo relacionado a isso. Se não for fazer germinação, que a gente possa fazer emergência. E a única diferença é porque a germinação é feita em condições controladas, né, em laboratório, né, com um substrato específico, que está lá descrito na regra de análise de semente, né? E a emergência é feita no campo, nas condições locais do agricultor ou agricultora, que a gente dá para ter uma porcentagem de emergência, e tem alguns índices, que um deles é o índice de velocidade de emergência, que a gente consegue captar o vigor dessa semente, certo? Então, assim, uma luta nossa e uma esperança que eu tenho é que no futuro próximo a gente possa ter esse tipo de conhecimento socializado e sistematizado para os guardiões e guardiãs, para que ele possa fazer em seus materiais, ter, além de apenas a característica da semente, a semente crioula tal, né? Ele tem a semente crioula tal, colhida em tal data,
com germinação X, né, e teor de água Y. Então, para que a gente possa ter uma qualidade maior desses materiais nas nossas unidades. Então, em relação ao laboratório, só existe um no estado, que é em Barreira, chamado LASOL. Ok? Bom, existem também alguns outros laboratórios, aí é mais a nível de pesquisa, nas universidades, mas não é um laboratório de rotina, né? Então, é mais ter uma parceria com um pesquisador desse laboratório que ele possa estar fazendo essas análises. Mas laboratório de rotina, a gente só tem um. Bom, dando seguimento, né, essa questão da colheita na maturidade fisiológica, tanto a gente pode tentar antecipar a colheita, ou seja, chegou a maturidade fisiológica, a gente já está apto a colher, né? Não necessariamente naquele teor de água ideal para o nosso processo de armazenamento. Mas ocorre também um fator negativo, é quando a gente atrasa essa colheita, né? Então, passou da maturidade fisiológica, a gente atrasa esse processo de colheita. Então, acontecem alguns fatores negativos. Um deles é a exposição dessa semente em condições desfavoráveis, né? Umidade, né? Temperatura, aí aumenta a umidade, reduz a umidade, ocorre dano por umidade na semente, pode ocorrer dano no tegumento e ocasionar mais lesão, entrar patógenos junto nessa semente. Consequentemente, ocorre essa queda desse potencial fisiológico, deiscência e degrana. Então, essa semente, ela pode ir lá, né, tá na vagem, a vagem pode abrir, que é essa descência, e a semente pode ter contato com o solo caindo da planta, né, saindo da planta, dificultando o processo de colheita. Então, é importante a gente observar que esse atraso da colheita também é prejudicial. Não sei se vocês observaram, e é comum isso acontecer, você visita uma casa de semente, ou visita, ou o agricultor lhe mostra os materiais de semente, onde tem a presença de insetos, né, dentro dessa embalagem, que você, como é que esse inseto entrou, né? O gorgulho, por exemplo, né? O caruncho, né? Como é que esse inseto entrou naquela embalagem que foi armazenada? Então, ou seja, esse inseto, ele já veio do campo, normalmente por esse atraso no processo de colheita. Então, quanto menos atrasar esse processo de colheita, melhor, porque a semente fica menos exposta a essas condições. Além da secagem excessiva. Essa secagem excessiva também pode ocasionar dano nessa semente, né? Então, são vários processos que a gente tem que perceber, positivos e negativos relacionados a essa questão da maturidade fisiológica. Por isso que no meu entendimento, essa visão de maturidade fisiológica da semente, eu nunca vou deixar de ter em nenhuma capacitação, nenhuma socialização, nenhum contato com guardiões e guardiãs, eu vou deixar de comentar sobre essa maturidade fisiológica. É uma estratégia que a gente tem de escapar, ou um pulo do gato, em momentos específicos no campo, para que a gente possa ter uma semente de qualidade. Aí, tem alguns critérios em relação a essa identificação do momento adequado para a colheita de sementes, né? Então, observe aqui que no alface, cerca de 50% das sementes, quando as sementes estão maduras. E aí eu achei interessante a pergunta sua, Lorena. E aí no horário do almoço eu fui atrás da resposta de sua pergunta, né, em relação a essa questão da maturação fisiológica da semente do alface, né? Então, as flores do alface, eu coloquei duas imagens que eu vou mostrar mais na frente, depois da sua pergunta, né? Mais na frente eu vou mostrar para tu em relação ao alface. Ela acontece, né, ela tem esse período de maturidade fisiológica, né, entre a fase vegetativa e a fase reprodutiva. Quando ela emite a inflorescência, ela só tem assim, um período assim, de abertura das flores em torno de 2 horas. E, no máximo, em 6 horas, ela está fecundada, né? Ocorreu o processo de polinização. Só que ela não para, não cessa, né? Então,
ela está ali na sua inflorescência, ela está ali em torno de 70 dias ali, ela está emitindo inflorescências, né? Só que a parte principal está entre os 12 e 20 dias, quando se direciona para a questão da produção de semente. Então, quando cerca de 50% das sementes estão maduras. E como é que a gente sabe que uma semente de alface está madura? Eu vou mostrar mais na frente para você como é que a gente consegue observar que essa semente de alface está madura. Então, ela está madura quando aparecem umas cerdas, que são chamadas de papos, branca, né? Que é justamente o momento em que a gente considera que a semente de alface está madura. Agradeço a sua pergunta, porque fez com que eu aprofundasse um pouco mais esse entendimento da semente de alface. Pode falar, Luísa. Eu estou observando assim que cada uma espécie vai ter um checklist a ser feito na colheita, né? É como se nós tivéssemos um caderninho que dissesse, olha, alface assim, agrião assim, rúcula assado. Você já tem algum material assim? Já viu elaborado? Eu até comentei com o Thiago, eu estou no grupo de pesquisa com o IFE, onde justamente assim, o foco nesse grupo de pesquisa é trabalhar essa questão da formação de guardiões e guardiãs de semente. E foi assim, justamente nesse momento que veio essa ideia de tentar trabalhar um material didático, né, simples, uma visão simples, simplificada, para que o guardião e guardiã tenha um material de cabeceira, né, para que facilite essas informações. Então, pegar as informações básicas, né, dessa questão da semente, desde o processo de produção até o processo final, para que facilite. Assim, está no saco de ideias, Isa. Está no saco de ideias. E espero que mais para frente a gente tenha essa possibilidade, essa capacidade de formatar isso, né? Então, já tem essa ideia no grupo, a possibilidade de ter um financiamento, né, para que a gente possa tá ajustando para ter esse material, não apenas ter o material, porque não adianta ter o material e o guardião e o guardião não ter como utilizar. Então, a ideia é ter o material e esse material vir atrelado com uma formação, né? Uma formação um pouco mais continuada, né? Então, é pensar numa ideia que a gente sabe aqui, 20 horas, mas 20 horas é muito pouco para a gente destrinchar, né? Porque precisa destrinchar. Como você falou, se a gente for trabalhar semente de hortaliça, a gente tem aqueles frutos carnosos e tem os frutos secos. Então, os frutos carnosos têm uma metodologia desde o processo de produção, de colheita, de beneficiamento, os secos tem outro processo. Então, seria um detalhamento, vamos dizer, se a gente não conseguisse todos, mas vamos falar assim, quais são os principais? E aí André tem um ponto assim, fantástico nesse trabalho dele de pesquisa, que é justamente mapear quais são as principais sementes dentro da rede, né? Vamos trabalhar nesse universo da rede. Então, tem muita informação que o André está trazendo, que ele traz aí um mix das principais culturas, das principais espécies aí, que são trabalhadas, que são cultivadas, que os guardiões acabam produzindo. Então, dessas informações ajuda a gente ir reduzindo esse quantitativo de espécies para facilitar depois o material, né? Então, é interessante. É uma dificuldade grande para a gente sair... são várias literaturas para a gente ir pegando de uma, pegando de outra, aí um fala uma coisa, outro fala outra, né? Então, a gente tentar canalizar para facilitar o processo para o guardião e guardiã. Eu fico bem feliz, né, da gente já poder contar com esse seu material que está muito bem sintetizado e vai ser muito orientativo para todos nós. E fico assim na torcida mesmo de que alguma instituição consiga apoiar financeiramente a elaboração dessa cartilha, né? Que venha com esse passo a passo de uma forma simples, porque é um tema que envolve todos os agricultores, né? E se nós conseguirmos produzir para utilizar, já é um avanço. Então, esse seria, assim, um próximo passo maravilhoso para dar continuidade a esse processo. Show de bola. Então, assim,
voltando aí, essa questão, não sei se eu consegui responder, Lorena, parte do seu questionamento em relação ao alface. Consegui? Tô ouvindo. Aham. Consegui, assim, clarear um pouco mais, é certo que o alface a gente teria que falar um processo todo da produção do alface, né? Nessa parte da maturidade fisiológica, eu consegui dar uma clareada. Sim, sim. Sim. Beleza. Mais à frente eu vou mostrar duas imagens que eu coloquei justamente por causa da sua pergunta. Então, por isso é muito bom, dentro da oficina, estar trabalhando, né? Que ao mesmo tempo que são coisas que vão surgindo, a gente tem a oportunidade de ir adicionando, né? Modificando e ajustando dentro da apresentação. A oficina é para isso, é uma construção. Ok? Então, pode perguntar mesmo, questionar, tal. Se eu não souber, eu vou atrás. Né? Isso aí, eu vou atrás de quem sabe. Pode ficar tranquilo. Aí tem a relação da semente do feijão, aí o grau de umidade 14, 18%, né? Então, você começa a observar o amadurecimento que é das folhas. Então, é muito fácil observar esse ponto de maturidade fisiológica do feijão. Você tem uma área ali bonita, verdinha, aí começa a amarelar. O pessoal, quem não conhece, acha que é doença, né? Então, está tendo alguma doença ali? Não, é o processo natural da planta, né? De mostrar para a gente que ela está chegando, né, nesse processo de maturidade. E aí começa também a desencadear os outros processos. Né? Então, o milho, eu comentei no sábado passado a questão do black line, que é a camada negra, né? Então, de sementes com umidade de 18%, 22%. Eu trouxe, da vez eu tirei aqui das sementes aqui, né? Então, essas sementes que estão aqui atrás é o meu altar ofertado, então está aqui segurando e armazenando essa energia desses 2 sábados que a gente está discutindo aqui, e a gente está aqui imantando essas sementes aqui com essas energias de vocês, certo? Então, eu mostrei, tirei uma semente e mostrei a camada negra do milho, mas eu trouxe, eu acho que hoje tem algum retrato aí que mostra e ficar mais claro para vocês. A questão da soja, perda da cor, né, do verde das vagens, começa a ter essa coloração mais amarronzada, né? Então, cada espécie tem sua característica específica, e esse momento específico que aponta esse momento ideal para a colheita. Aí tem algumas perdas quantitativas, né, causadas por esse retardamento da colheita, essa informação que coloquei lá para vocês, que ao mesmo tempo da gente não colher na maturidade fisiológica tem um dano, mas também atrasar esse processo de colher também tem um dano, uma porcentagem de dano. Né? Então, observe, 6 dias após a maturidade fisiológica, né, o grau de umidade está 25%, então tem uma possibilidade de perda aí de 1,5% nos 6 dias. Quando a gente vai para o extremo, 50 dias após a maturidade, reduzindo esse grau de umidade para 15%, a gente aumenta também 15% as perdas, né? Então, imagine aí essas perdas de produtividade no sentido do produto final, ou seja, da produção final, e aí vai ter impactar diretamente na produtividade, né? Trazendo que, para o produtor de semente, o resultado final dele de semente é o resultado de todo um esforço, toda a energia nessa produção. Então, se na energia de produção ele chega no final perdendo 15%, isso é uma quantidade muito elevada, né? Dando seguimento, aqui esse esquema geral das principais etapas do desenvolvimento e causas de perda na qualidade pós-maturidade de semente, né? Então, observe na fecundação, eu acho interessante essa figura, porque mostra boa parte do que a gente já conversou aqui, está sintetizado nele aqui, né? Nessa figura. Então, ocorre a formação de semente, aí a formação de semente você já sabe onde é que está, né? Como ocorre essa formação, né? Aumento da matéria seca, aí tem uma maior germinação e vigor, começa o processo de secagem, né? Após essa secagem, essa semente ela começa a perder sua qualidade de germinação e vigor conforme o tempo, né? A longevidade. Porque a semente, para algumas pessoas, né, mais leigo, sem conhecimento, acha que a semente está ali, é uma semente morta. Não, ela é viva, é um ser vivo, ela está ali
respirando. Então, nesse processo de respiração, começa a vir desencadear dentro dela, né, os processos de degradação. Então, começa a vir injúrias mecânicas, começa a vir a presença de insetos, algumas ações de micro-organismos, alguns patógenos, que tudo isso vai influenciar na perda de viabilidade dessa semente. Então, por isso, a importância de atingir a maturidade fisiológica e a gente iniciar o processo de colheita. Aí eu mostro aqui para vocês a questão de duas características interessantes relacionadas ao milho, né? Uma delas é essa camada negra, que é o considerado black line, né? Essa camada aqui, vocês estão conseguindo visualizar aí, então? É mais fácil visualizar do que no saldo passado, que eu peguei uma sementinha e tentei focar aqui na câmera, né? Então, tem esse ponto, outro ponto aqui, que ainda não atingiu a maturidade fisiológica, né? Mas já está avançando na maturidade fisiológica, que é a linha do leite, né? E é para observar durante o processo de maturação fisiológica, né? Então, aqui, ela consegue atingir esse teor máximo, e daqui para frente ela começa já a entrar no processo de desligamento da planta-mãe, né? Então, no momento que atinge essa camada negra, é o momento em que aquela semente já desligou da planta-mãe. Então, automaticamente desligou da planta-mãe, ela já não está mais recebendo, ou seja, não está sendo transportado, né, materiais, né, fotoassimilados aí para essa semente. Então, é um momento ali que a gente já deve fazer a colheita, porque daí para frente já não tem mais o que ampliar de qualidade de reserva para essa semente. Pode falar, Lorena. Ô, Pablo, a Mari perguntou aí sobre arroz de sequeiro. E até eu fico, né, às vezes me questionando. Tem algumas variedades que são bem características de clima temperado, né? De outro clima diferente aqui do nosso, da maioria do estado da Bahia. E assim, esse arroz de sequeiro é produto de melhoramento ou é um arroz mais tido como crioulo? Eu vi lá em Barra de São Francisco uma capacitação que a gente passou e o rapaz falou que tinha esse de sequeiro. Ficamos de pegar não sei se foi a muda do arroz, né? No caso, a planta. Se vocês quiserem, até para vocês testarem aí, eu tenho uma semente de arroz crioulo aqui, de sequeiro. Então, é uma semente onde essa especificamente já é uma colheita daqui esse material propagado, dessa quantidade de material que foi adquirido por troca num quilombo. Eu visitei um quilombo no município de Mortugaba, por sinal, na terça-feira eu estou até revisitando esse quilombo, onde lá eles tinham esse trabalho com arroz sequeiro, né? Então, é um material assim, fantástico para sequeiro. Normalmente a gente costuma visualizar o arroz, né, em áreas alagadas e tal, mas é um material crioulo, adaptado a essas condições, principalmente as condições do semiárido, né? Não quer dizer que o arroz sequeiro, que ele vai estar produzindo, vai estar se desenvolvendo em áreas com déficit hídrico, não é isso, né? Ele vai produzir, mas ele necessita também de uma quantidade menor, mas mais elevada que outras culturas, né? Então, esse material, por exemplo, é um material crioulo, né? Então, tem materiais de arroz que são melhorados, né? Justamente melhorados para trabalhar em sequeiro, mas também a gente tem muitos materiais aí, e eu trago esse exemplo específico desse arroz sequeiro da comunidade quilombola lá de Mortugaba. Mortugaba, aqui no território do Sudeste Baiano, ele fica ali próximo da divisa de Minas Gerais, né? Então, é um material também interessante. Então, pode ter trabalho de melhoramento, que tem, né? A própria Embrapa tem materiais de arroz em sequeiro, né? E também materiais fruto assim, desse melhoramento natural das condições ambientais e onde ele desenvolve. Respondi, Lorena?
Respondido. Uhum. Bom, Mari? Mari perguntou aqui. Pode perguntar, Mari. Pode perguntar, Mari. Pode responder aí o que eu escrevi, por gentileza. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Coloquei o link, eu não tenho como acessar o link agora, né? Depois eu vou dar uma olhada no link. Você pergunta em relação à experiência com arroz, né? Aqui, a questão do arroz, eu ainda não tive, assim, um trabalho com arroz, uma produção para comercialização do grão, né? A experiência que eu tive no arroz aqui foi justamente para mim não perder essa semente, né, crioula. Então, fiz a multiplicação dela apenas para permanecer essa qualidade da semente e esse vigor da semente, né? Então, a experiência que eu tenho com arroz é mais no sentido da multiplicação dessa semente. Então, não tenho sucessivos plantios, né? Primeiro porque aqui minha área é pequena, e o arroz, não sei se vocês sabem, é um ciclo muito longo, né? Então, para a gente ficar um tempo grande assim, sem ter receita, é ruim, né? Então, eu acabei utilizando a questão do plantio do arroz justamente para aproveitamento e para ter essa semente, né? E eu posso compartilhar com vocês, se vocês quiserem, uma quantidade pequena de semente para que vocês possam multiplicar aí na região de vocês e testar aí, né, esse material. Pode falar, Mário. Você já procurou saber se ela pode ser consorciada com outro plantio? Rapaz, aqui eu não trabalho só uma cultura, né? Então eu plantei consorciado aqui e consegui ter, né, produção. Não a produção para, como eu falei, para comercialização do grão, mas para a multiplicação da semente. Então, dentro do nosso universo agroecológico, a gente pode ter essa diversidade, né? Então, respeitando os espaçamentos direitinho, a gente consegue, sim, fazer esse consórcio entre outras culturas, certo? Se você tiver interesse, eu vi que você está interessado no arroz, pode deixar que numa oportunidade, eu vou mandar um pouquinho de semente de arroz para você multiplicar aí e testar aí na comunidade de vocês. Aí. Pode falar. E na questão de cozinhar, você chegou a experimentar ele? Esse é um arroz, não é aquele arroz vermelho, né? Não é aquele arroz vermelho, porque tem vários tipos de arroz, é aquele arroz branco, né? Então, é diferente, porque assim, o beneficiamento desse arroz não é o mesmo beneficiamento do convencional, né? Então, é o beneficiamento no pilão. Então, a qualidade do arroz, por que beneficiamento do pilão? Não sei se vocês conhecem a semente do arroz, conhecem? Já viram uma semente de arroz? Quem não viu, espera só um pouquinho que eu vou pegar aqui. Viu? Vocês conseguem visualizar aqui? Tá, obrigada. Conseguem? Não. Você está com... Isso é um grão? Conseguem? Aqui é um grão de arroz, ó. Observem que ele tem uma palha, né? Que é justamente essa palha de proteção. E, normalmente, ele, no beneficiamento normal, ele consegue quebrar essas aristas do arroz, né? E, no caso meu aqui, essa quebra é no pilão. E quando você quebra no pilão, acaba acontecendo que você acaba quebrando, danificando o grão, né? Então, não fica a mesma coisa de um arroz que a gente compra normal, aquele arroz quebradinho, né? Então, é um material, assim, um potencial produtivo bom, potencial germinativo bom, né? Porém, para o consumo, nesse beneficiamento nosso, não sei se você aí em João Dourado, tem unidades de beneficiamento de arroz, tem? Não. Tem não, né?
Não. Eu Então, vi só um rapaz aqui de Irecê, que ele já é plantador orgânico. Ele tem um banco de sementes. E eu vi em uma das garrafinhas dele esse arroz, mas foi muito rápido, numa exposição. certo. Mas em relação à qualidade, é a mesma, assim, é uma qualidade muito boa. Eu posso Nesse disponibilizar. caso aí, nesse caso, você bate ele no pilão e depois sopra para tirar essa palha, é? É isso, desse jeito. E aí já usa como adubo, né, essa palha? Isso, aproveita tudo, né? Aproveita tudo. Tranquilo em relação ao arroz? Podemos seguir? Então, eu Sim. tenho aqui, tem algumas sementes ainda, né? Posso disponibilizar um pouquinho para vocês, para que vocês possam multiplicar aí, quem sabe, a gente possa ter um material aí, uma adaptação boa, né? Como ela tem essa variabilidade aí em sequeiro, tem uma resistência muito boa. A única questão minha com arroz é a questão do tempo, né? Então, um tempo muito longo para você, do semeio até a colheita. Pode perguntar, Mário. Nesse caso, você armazena ele nas garrafas PET mesmo, como os outros grãos? Sim, É, porque do jeito que tá o preço das coisas, meu filho, a gente tem que arrumar semente de tudo. é isso Ai, mesmo. ai. É isso mesmo. A ideia é essa, né? Eu acho que a gente tem que avançar nesse ponto aí. Eu acho que quanto mais sementes de alimentos, cereais a gente tiver, melhor, né? Porque é alimento, né? É alimento. Então, vamos seguindo. Então, eu mostrei para vocês aqui relacionado a essa câmara negra e a linha do leite no milho. Então, observem aqui essa tabela específica, onde mostra esses diferentes parâmetros relacionados a, a, a maturação da semente de feijão específico a, a cultivar a carioquinha, em torno de 210 dias aí, Wellington, respondendo já a sua pergunta. Né? 210 dias. É quase um ano aí você esperar para... Então, para quem tem área pequena, você ficar 200 dias aí sem o Farm Rir, é problema. Então, tem que ser uma área maior, tal, que possa possibilitar esse plantio para fins de comercialização do grão, né? Então, é uma possibilidade também de você produzir a semente, tem dificuldade da questão de semente no mercado, para que você possa vender como semente também, que é uma alternativa. Então, observe aí que essa semente, após 94 dias aqui da semeadura, ela com o grau de umidade de 41%, ela atinge aí a quantidade, o teor máximo de matéria seca, né? Então, nesse momento para frente, é a possibilidade que a gente tem de, em caso, em algum momento específico, a gente fazer o processo de colheita. Então, observe aí que ela vai perdendo de acordo, essa matéria seca vai reduzindo de acordo, ela vai perdendo esse teor de água, né? Seria interessante nessa tabela ter uma relação com a germinação, que aí facilitaria o entendimento nosso, assim como mostrou no trigo, né? Então, entendendo esse processo da maturidade fisiológica da semente, né, a gente já começa a entrar aí no processo de beneficiamento dessa semente, né? Então, não sei se vocês estão acompanhando essa linha de raciocínio que eu estou tentando trazer aqui, desde a produção, acompanhamento da produção. Eu não entrei em detalhes dessa parte da produção, porque quando eu coloquei em relação à produção de abóbora, eu detalhei, né, o passo a passo, desde preparo do solo, o próprio hogging, que é a parte de a gente perceber plantas atípicas ou espécies diferentes, né, dentro da área, até o processo de colheita e beneficiamento específico da abóbora, né? Então, o beneficiamento de semente é justamente assim uma qualificação que a gente vai dar para essas sementes. Uma qualificação não do ponto de vista fisiológico, né, do ponto de vista da qualidade da semente em si, mas é a gente tirar aquelas sementes que no processo de colheita sofreu algum tipo de dano ou dentro do processo de colheita, aquela semente, aquela planta específica,
ela não conseguiu absorver todos os nutrientes ou os nutrientes necessários para que essa semente desenvolvesse um potencial de qualidade. Então, o beneficiamento justamente é para trazer esse ajuste, essa homogeneidade desse lote que a gente que a gente colheu. Então, o beneficiamento de semente, ele não vai dar qualidade de semente, né? Porque a qualidade de semente se dá no campo de produção. Tem muita gente que fica na ilusão achando que o beneficiamento de semente ele vai dar qualidade de semente. Qualidade de semente se dá no campo, né? Então, todo o trato nosso tem que ser no campo. O beneficiamento vai lhe dar só uma homogeneidade e uma qualidade naquele lote que você está propondo a comercializar ou propondo a armazenar, certo? Então, como é que é o processo dele? Você, no campo semente, você inicia a colheita. Aí eu direciono aqui a colheita do fruto carnoso maduro ou parcialmente maduro e repouso. Lembra que eu comentei quando eu direcionei em relação à abóbora, né? A gente colhe a abóbora, o fruto carnoso, maduro, né? Ou parcialmente maduro, e deixa esse repouso. Para quê? Para que a semente ela consiga, dentro do fruto, melhorar essa maturidade fisiológica, né? No caso do fruto. Lembra que o Wellington perguntou para mim, relacionado a uma semente, quando atinge a maturidade fisiológica, se ela continua melhorando essa maturidade fisiológica com o tempo. Nesse caso específico, a gente não colheu a semente, a gente colheu o fruto, e dentro do fruto vai estar as sementes, né? Então, é interessante, nesse processo de desligamento da planta-mãe, esse fruto passar por um processo de repouso, até para que essa semente dentro do fruto tenha esse processo final de organização dessas reservas na semente. Então, ocorre a colheita, que pode ser um fruto carnoso maduro ou parcialmente maduro, e posteriormente um repouso. Após isso, ocorre o corte do fruto e extração manual das sementes ou esmagamento. Existem processos manuais, né? A gente trabalhando aí nesse caso em áreas pequenas, não dá para a gente ter um investimento grande dentro desses processos de colheita e beneficiamento de uma forma mecanizada, porque é um valor agregado muito alto. Então, dá para a gente fazer esse tratamento de forma manual, né? Que pode ser por extração, corte do fruto e retirada das sementes, ou pode ser maquinários específicos no campo, já indo no campo colhendo e fazendo o esmagamento desse material. Após isso, é colocado esse material num tanque, onde a gente faz um processo de lavagem, né? Repouso e lavagem. Alguns frutos específicos, no caso do tomate, por exemplo, ele é acondicionado em, vamos dizer assim, aquelas bombonas, pode ser bombonas de 200 litros, ou se for quantidade menor, bombonas menores, aquelas menores de 80 litros, 100 litros, é colocado nessas bombonas com água, né, para que ela possa passar pelo processo de fermentação, justamente para que o fruto saia desse material carnoso, né, através do processo de fermentação. E, posteriormente, esse tratamento aí de lavagem para a retirada dessa mucilagem. Passa por essas bicas de lavagem, alguns entram num processo de centrifugação para a retirada desse excesso de água e, posteriormente, colocadas em estrado, né, ou secador artificial, né? Esse secador artificial ele pode ser, não precisa ser tão complexo, né? Pode ser secadores simples, mas na prática é bem utilizado, como a gente sempre trabalhou no sentido de buscar áreas pequenas, e como eu comentei para vocês, talhões entre, no máximo, 1.000 metros quadrados, a gente não tem grande quantidade de sementes. Então, a gente trazendo em estrados pequenos, a gente consegue ter
essa secagem de sementes em estrados. Lembrando, e eu acho que eu respondi isso em alguma pergunta pela manhã, em relação à temperatura, né? Então, essa temperatura é em torno de 32, 35 graus, né? Em algumas regiões, a gente precisa ter um local para secagem. O Ilza, por exemplo, está em Barra do Choça, eu estou aqui em Conquista. Nesse momento aqui, a gente não consegue ter essa temperatura para secagem, né? A gente tem temperaturas aí, hoje de manhã amanheceu com 18 graus, chega no meio-dia, está ali 26, 27 graus, né? Então, a gente precisa ter uma estrutura de estufa para que a gente possa ampliar essa temperatura e um controle maior. Tem regiões que apenas na temperatura ambiente já consegue chegar a esses 32, 35 graus. Pode falar, André. Ô, Pablo, uma dúvida, uma curiosidade. Esse processo de beneficiamento de semente aí, ele muda muito em relação a sementes florestais? O que é que a gente pode dizer assim, comparando? Muda um pouco no sentido assim, né? Porque o tipo da semente florestal que você está utilizando, né? Então, por exemplo, aqui foi direcionado muito para frutos carnosos, né? Então, se a gente tem espécies florestais onde a semente está dentro de frutos carnosos, a característica de beneficiamento é a mesma. Mas se a gente tem espécies florestais de frutos secos, né? A gente necessariamente não precisa seguir esse fluxo, né? Porque o fruto seco, se a gente faz o processo de lavagem, a gente já está hidratando, né? Hidratou ou fez a semente embeber água, o que acontece? Desencadeia o processo de germinação, né? Então, só muda essas características, né? Se o fruto, a semente dessa espécie florestal que a gente está coletando, ela está dentro do fruto carnoso, aí a gente precisa fazer esse processo de beneficiamento. Não sendo, aí a semente já vem praticamente pronta, a gente só regular a questão da secagem para chegar numa secagem de armazenamento. Ok, André? Beleza, obrigado. Continuamos por aqui ou damos uma pausa para o intervalo? Chegamos aqui na metade do conteúdo. Mas a parte da frente agora é mais fotografias, né? Podemos seguir? Como é que é? Como é que é, Luizinho? Podemos, Pablo, se o pessoal se sente confortável para a gente prosseguir, a gente pode fazer um intervalo um pouquinho mais para frente, lá para umas 3h30, por aí. Ok, então vamos seguir. Bom, aqui mostra a figura, não sei se ficou muito legível, mas aqui mostra o processo de extração das sementes do fruto de berinjela, né? Então, observem que é feito o corte, né, da semente de berinjela, que posteriormente passa por esse processo de extração da semente. E logo após aí essa extração da semente, que pode ser manual, né, através da lavagem, observe como é que é feito o processo simples de secagem a pleno sol, em estrados, colocado aí a questão do tecido para facilitar esse processo de secagem, né, e a semente não espalhar no estrado, né. Então, você colocado uma camada fina, né, e a todo momento você vai fazendo esse revolvimento dessas sementes aí para que não fique a temperatura atinge apenas a camada de cima dessa semente. Então, observe que não tem nenhuma sofisticação relacionada à secagem, né? Então, é uma forma simples de fazer e que a gente pode fazer nas unidades nossas, né? Aqui está em estrado, né? Mas a gente pode fazer no terreiro, né? Tomando cuidado, porque esse contato, sim, boa parte dos frutos carnosos, ele precisa passar por esse processo de lavagem e, às vezes, até de fermentação para sair a parte do fruto, né? Desprender do fruto. Então, precisa passar por esse processo. Ok,
Ok. Várias perguntas. O tempo de secagem, e aí entra uma informação que às vezes fica um pouco meio assim, confusa para o agricultor e a agricultura, né? Esse tempo de secagem é um controle que a gente tem que ter desse teor de água na semente. Então, normalmente, a gente tem que levar essa semente para um teor de água abaixo de 10%, porque abaixo de 10% a gente evita danos que podem ocasionar no armazenamento. Então, a gente tem que ter esse monitoramento desse teor de água, que ele pode ser feito por medidores portáteis de umidade, ou pode ser feito por medidores assim, em laboratório, né, via estufa. Normalmente, boa parte desses produtores de semente tem os medidores portáteis de umidade, né, teor de água. Então, você vai controlando ali esse teor de água dessas sementes. Ele tem que ser, não pode ser rápido, né? A secagem não pode ser rápida, a secagem tem que ser gradativa, né? Ao longo do tempo. Esse tempo aí que foi perguntado é o tempo para ela chegar a determinado teor de água. Então, tem que ter esse controle, esse monitoramento. Hoje, não sei se vocês já perceberam, algumas áreas, principalmente eu vi agora recentemente, o pessoal aí na região de Ilhéus, Itabuna, principalmente produtores de cacau, onde eles já conseguem equipamentos onde faz esse monitoramento da umidade, principalmente nos costos de fermentação, né? Então, hoje já tem empresas que alugam esses sensores, né? Que esses sensores podem ser colocados, assim como é colocado nos costos de fermentação, ele pode ser colocado nesses estrados, onde faz esse monitoramento e essa informação chega no celular, né? Eu até fiquei na curiosidade de saber, parece que o custo não é tão elevado, parece que as empresas em fase de teste na região estão cobrando em torno de 80, 90 reais por mês. E é uma informação fantástica, né? Que você não precisa ficar toda hora nesse monitoramento. Você faz a programação de certo em certo tempo, você vai recebendo as informações de acordo com a umidade desse lote direcionado nesse estrado. Então, à medida que o agricultor e a agricultora vai aperfeiçoando o seu processo de produção, ele vai adquirindo formas e alternativas de conseguir. Pablo, eu não consigo fazer, eu não tenho esse medidor de umidade, esse medidor de umidade é muito caro, com certeza. Tem medidor de umidade aí de R$150 a R$7.000, né? Então, são preços variados. Mas, em último caso, você tem um termigrômetro com sensor externo que você consegue colocar na massa de sementes e fazer esse monitoramento ali, né? Então, você vai monitorando e vai observando ali essa umidade dessa massa de sementes aí. Então, são alternativas que a gente tem de estar fazendo esse controle. O que pode ocasionar, né? Você não controlando essa umidade? Você vai armazenar essa semente e vai perceber que logo, isso acontece direto quando algumas sementes eu acabo recebendo de troca, né, de sementes. Eu pego a semente, está ali na embalagem, quando eu vou abrir, está lá todo cheio de patógenos, principalmente fungos, né? Então, umidade alta num recipiente fechado é o microclima ideal para o aparecimento desses patógenos, né? Isso aí vai causar dano na semente, ok? Aqui é um extrator, né, de semente de pepino, né, que pode ser, esse mesmo extrator pode ser utilizado para semente de berinjela, pode ser utilizado para semente de berinjela, né? Então, observe que é um extrator onde não é tão complexo de fazer. A gente visita tantos agricultores, né? E quando visita alguns agricultores, a gente vê tantas astúcias que os agricultores fazem no sentido de organizar seus equipamentos, materiais, né? E você observa que é coisa simples de fazer. É um eixo aí, onde tem um certo... nas suas extremidades,
obstáculo para quando essa massa de semente tem contato com ele e desprendendo o material, né, a parte carnosa do fruto com a semente, né? Então, aí você vai conseguindo extrair essa massa de sementes. Então, pode ser adaptado, né, fazer adaptações, ou o agricultor e a agricultora que tem uma quantidade pequena desse material, dessa produção, ele pode fazer de forma manual também essa separação dessa semente, né? Aqui tem uma observação de uma trilha manual, né, à esquerda, e uma trilha mecânica à direita aí, em relação a feijão vagem, né? Peraí que eu respondo, né? A trilha manual e a trilha mecânica. Em ambos os casos, pode ocorrer, dependendo da forma que for feita, pode ocorrer dano mecânico na semente, tanto na trilhadeira mecanizada como na trilhadeira manual. Quem de vocês aí não já fez esse processo de bater feijão ou bater milho, né? Normalmente aqui em casa, a gente bate feijão e bate milho, né? Mas quando se trata de semente, a gente faz o processo manual. Com uma quantidade pequena, a gente faz o processo manual pela delicadeza que a gente acha no sentido da questão da semente, né? Então, ela pode ser feita por ambos os casos. Nos dois, você vai ter uma perda aí, né, por dano, que lá no processo final do beneficiamento, ele consegue ser separado. Não sei se vocês lembram, no sábado passado, eu mostrei para vocês em relação à mesa decimétrica, né? O que a mesa decimétrica faz? Separar justamente esses materiais danificados. Então, quando você deu um impacto muito alto no feijão, por exemplo, você pode ocasionar, se o feijão estiver muito seco, pode ocasionar a separação dos cotilédones, né? Então, as bandinhas, aí você danifica. Então, tem uma porcentagem de bandinhas dentro de um lote para ser considerado semente. Se passou disso aí, já não é mais semente, passa a ser grão. Aqui, esse material aqui, ele foi direcionado, né? E quem souber aqui dizer que semente é essa, vai ganhar um bis. E aí? Eu tô vendo todo mundo apertando o zoinho assim perto do computador. É porque é pequeno mesmo, aqui está ampliado aqui, tem uma máquina super dinâmica aqui que ampliou essa... Nada. Esse material aqui, esse slide especificamente, eu adicionei após a pergunta foi Lorena, né? Acho que foi Lorena que fez a pergunta em relação ao alface. Aqui é a semente de alface, onde observa, lembra que eu falei para vocês que a maturidade fisiológica da semente, né, ela se torna completa e visível quando tem a formação do papus, ou seja, das cerdas, né? Então, aqui, ó, o papus são essas cerdas brancas aqui, ó, onde caracteriza essa maturidade fisiológica da semente de alface. Então, observe aqui as sementinhas, né, que são os aquênios aqui, né, cada semente considerada um aquênio, né, onde tem a presença dessa semente de alface. Então, observe aqui, na figura à direita, essa dinâmica no processo germinativo da semente, onde essa semente à direita é uma semente de germinação de plântula normal, e essa aqui é considerada a semente de germinação anormal, né? Então, a semente especificamente do alface, ela ocorre aí alguns processos de dormência, né? Então, ela pode ter, principalmente direcionado pela questão da temperatura, né? Então, ela pode ser término inibidora ou término dormência, né? Término inibidor é quando essa dormência, em determinada temperatura, a temperatura de germinação é em torno de 20 graus, no caso da semente de alface. Se amplia essa temperatura,
acaba ocasionando uma dormência que pode ser termo-inibidora, né? Que ela pode ser reversível. No momento em que essa temperatura ela volta a uma temperatura adequada ao processo de germinação, essa semente volta a germinar, né? E pode ocasionar, né, de uma termodormência, que é uma dormência que fica ali, que precisa de algum processo, que eu vou explicar quando eu for falar sobre a germinação, que é uma prática que é feita, que hoje, normalmente, boa parte das sementes de hortaliça, elas estão vindo com essa prática, que é o condicionamento osmótico, que é justamente para evitar esse processo de dormência e acelerar o processo de germinação dessas sementes, certo? Deu uma clareada melhor aí, Lorena? Sim. Pronto. Esse slide aí foi para você clarear um pouquinho mais essa questão da semente de alface, certo? Aqui mostra as sementes nuas, né? Então, para quem já plantou alface, sabe qual é a dificuldade que tem em relação a esse plantio da semente de alface, né? Semente nua à esquerda e semente peletizada à direita, que muitas pessoas direcionam, principalmente no nosso meio agroecológico, acham que semente peletizada é uma semente tratada com químico. Nem sempre essa semente peletizada ela é um tratamento químico, né? E, assim, é uma das formas que eu vejo que dentro da nossa base científica, agroecológica, ela tem que avançar, é justamente nesses processos. Então, é o quê? O que é essa peletização? É você envolver essa semente com algum material, né, inerte, que possa facilitar o processo no plantio, né? Então, imagine aí, cada bolinha dessa é uma semente de alface. Então, facilita o processo. Necessariamente, não precisa ser com algum material que seja contaminante, né? Então, pode ser materiais aí, que tem vários materiais que podem ser estudados nesse sentido, dessa pelletização de sementes com materiais inertes. O próprio amido, né? A goma, o polvilho da mandioca que pode ser testado. Então, é um universo de trabalho gigantesco para facilitar o agricultor e a agricultora, né? Então, imagine aí a gente plantar sementinha por sementinha na bandeja, onde a gente pode pensar no futuro próximo em plantar de forma direta, sem fazer muda, né? Então, já tem um plantio mecanizado para facilitar o processo que já tem, né, do ponto de vista do plantio direto do alface, por ter uma sementinha que dá para cair na plantadeira. Seguindo, né, aqui é uma máquina, são duas máquinas aqui acopladas na unidade de beneficiamento de semente, uma máquina de aipeneira, né, à esquerda, que é essa aqui logo atrás, que essa máquina que vocês já conhecem, não é nenhum monstro para vocês. Eu mostrei ela de forma separada, né, que é a mesa densimétrica, e aqui é uma máquina de ar e peneiras, que é justamente aquele trabalho que eu acho que quase todos vocês já fizeram, se não fizeram, tentem fazer, que é no momento que vocês baterem a semente, ou como o Mário colocou lá, é pilar a semente do arroz, é aquele processo que a gente tem de, com a peneira, jogar para cima, ou soprar, ou com um vento bom, você separar as impurezas da semente, né? Então, essa máquina de ar e peneira justamente faz esse processo. A semente chega nessa máquina, tem um fluxo contínuo de ar e faz essa separação da parte mais leve, que são as impurezas. Então, ela separa as impurezas e fica apenas a questão da semente. Após isso, ela já passa diretamente na mesa densimétrica e vai fazer aquela divisão por densidades, né? E aí, já chega no final aqui, em cada bica da mesa densimétrica, já chega com a qualidade desejada da semente que o produtor queira, certo? Aqui é uma forma mecanizada de extração de sementes de pimentão, né? Pode ser utilizado para outras culturas também, né? Então, você coloca o pimentão
nesse cilindro aí. É parecido aí, pessoal de João Dourado, aí, Mário, João Dourado, que tem um trabalho aí de muita área aí com cenoura, né? Então, é parecido no processo de lavagem da cenoura, né? Então, é uma máquina que está aqui, o fruto vai circulando com lavagem, vai separando a parte carnosa, né? A parte carnosa da semente. Então, tem esse processo de separação, né? Então, são maquinários que, de certa forma, ajudam e contribuem aí, cenoura, beterraba, isso mesmo, Mário. Então, que ajuda e contribui no processo para facilitar, no caso, aí, uma produção um pouco maior em relação à semente. Como a gente está sempre tratando aqui em relação a áreas pequenas, eu sempre estou direcionando isso para vocês, que no nosso foco aqui, dentro da produção agroecológica, nunca é tentar passar de 1.000 metros quadrados, porque a partir disso começa a complicar e ficar mais complexo os processos de beneficiamento, né? Além de cuidar do monitoramento com a lavoura, os processos de beneficiamento também ficam um pouco mais complicados. Alguma dúvida até aqui? Eu acho que antes da gente entrar nesse processo de fisiologia da germinação, seria interessante intervalo agora, para a gente não interromper no processo da germinação. E aí, nesse processo da germinação, a gente já entra na fase final nossa, do nosso vídeo de hoje. Pode falar, Nádia, se mais alguém tiver alguma dúvida antes da gente entrar nesse intervalo agora, pode perguntar. Surgiu uma dúvida, não é nem dúvida, mas uma interrogação, talvez. A menina falou da alface. Foi interessante, nunca tinha visto a semente. E do couve também, eu nunca vi a semente do couve. É sempre mudas que a gente tira, mudas e mudas e mudas e mudas, e nunca vi a semente do couve. Como é que é a semente do couve? Deixa eu... Logo, vou tentar mostrar para tu. Tá certo? Vê se eu encontro aqui. Ok. Beleza. Mais alguém? Então vamos dar agora que você entrou, Diego, vai tomar seu chá aí, seu suco. Pronto, tá certo. Voltamos em 15 minutos. Fechou. Okay. Fechou? Até mais.